E aí galera, beleza? Hoje a gente vai fazer esse filtro aqui, eu já fiz um vídeo dele mais antigo, mas a gente vai fazer de novo com algumas coisas novas, tá? A gente está usando o Screen Tap para fazer a alteração aqui dos dados que vão aparecer. Aqui em cima está pegando a hora, aqui embaixo está pegando o dia, a data e tal. Tem vários formatos e também várias cores diferentes. E é basicamente isso que a gente vai fazer hoje. Então eu vou fechar esse projeto. Vou criar aqui um novo projeto. E vamos lá. Primeiramente aqui a gente vai começar a criar na parte do nosso loot, que eu já mostrei para vocês em vários tutoriais. A gente vai criar aqui o nosso retângulo, fazer o preenchimento aqui, sempre garantindo que o Flexibility está ativado, tá? Então quando você fizer o preenchimento aqui, o Flexibility já vai ativar. Isso impede que, dependendo do celular, o seu retângulo seja redimensionado e você tenha algumas coisas estranhas no seu filtro, algum bug ou algumas bordas aparecendo. Ok, agora a gente vai criar um novo material, que eu vou chamar de material loot. E aqui é o retângulo loot. Esse material loot eu vou alterar ele para flat. E aqui vou jogar a textura aqui embaixo para a gente poder fazer o setup do loot, né? Eu vou usar um loot aqui que eu geralmente eu uso já nas aulas. Lembrando sempre, galera, de ativar o No Compression e também alterar o filtering para None, tá? É muito importante isso aqui porque vai evitar que você tenha alguns bugs no seu loot. Ok. Agora eu vou pegar aqui o meu patch. Eu geralmente utilizo um patch que eu criei que faz mais ou menos a mesma coisa do Fast Color Loot, tá? E é normal que ele apareça esse erro até que você tenha adicionado a câmera Texture e o Face Tracker Texture. Então eu já vou vir aqui extrair a textura da minha câmera, ligar aqui. Já vou criar aqui também o meu Face Mesh e aqui extrair a textura do Face Tracker Texture. Liguei aqui, pronto. Agora eu vou criar aqui, desativar os campos de olhos e boca do meu Face Mesh e criar um novo material que eu vou chamar de material rosto. Face Mesh rosto. Lembrando sempre, pessoal, que quando a gente vai fazer um loot, tá? É muito importante que você crie um Face Mesh e use a textura do Face Tracker nesse Face Mesh para que você consiga depois criar uma camada usando o Retouch, tá? Caso contrário, você não vai conseguir utilizar o Retouch aqui no seu efeito. Então agora eu vou mudar também aqui para Flat. E agora eu vou ligar aqui a textura do Face Mesh e aqui a textura do meu loot. É normal ele dar esse erro, tá? É porque a gente não adicionou ainda o nosso loot aqui. Então ok, e agora eu vou pegar aqui o meu loot, eu vou arrastar aqui para dentro e vou ligar ele aqui. E pronto, ele já vai fazer o setup aqui no rosto e também na cena aqui. Se a gente não estivesse usando no rosto, ele funcionaria, mas depois que a gente adicionasse o Retouch ele não estaria dando certo mais, tá? Então agora eu vou adicionar aqui mais um Face Mesh, que é o Face Mesh Retouch. Criar um novo material, alterar aqui para Retouching e vou colocar em 20. Ok, a gente já tem agora o nosso loot funcionando completamente. A gente tem aqui o loot, o Face Mesh, o Retouch. E agora a gente vai começar a criar o nosso sistema aqui para aparecer as datas e tudo mais, tá? Então a gente vai vir aqui no nosso Canvas, vai adicionar aqui um texto 2D. Esse texto 2D a gente pode definir uma frase que a gente quer colocar, ou a gente pode usar aqui o Dynamic Test, tá? A gente vai usar o texto dinâmico e a gente pode colocar essas informações aqui que são pegas automaticamente pelo dispositivo. Então aqui eu vou colocar date full. A gente percebe que está aqui, mas o Face Mesh está na frente. Então eu vou selecionar aqui o meu material loot, material rosto, desativar as Advanced Vendor Options. Ok, desativado. E agora eu vou criar aqui um novo canvas, onde eu vou jogar o meu texto aqui para frente, porque eu quero que o texto fique na frente de tudo.
Ok, tá aqui o meu outro canvas, criei um novo canvas, separei. Aqui está o canvas do Lute e aqui está o canvas onde a gente vai colocar os textos. Bom, agora a gente tem que fazer um setup, que é o seguinte, pessoal. Aqui em Size, a gente tem que definir o tamanho do nosso texto. Então a gente pode fazer o preenchimento também, para que ele preencha a tela inteira assim. E aqui a gente consegue fazer a configuração de onde a gente quer que ele fique. Então a gente pode colocar ele no meio, na parte superior, inferior. Mas para isso, a gente não pode usar o Flexibility aqui. A gente tem que colocar um tamanho definido aqui e aí a gente consegue movimentar e posicionar onde a gente quiser, tá? Aqui no centro, a parte superior, a parte inferior. Eu vou deixar aqui na parte inferior. Agora eu vou alterar aqui a cor, colocar branco. E também eu vou alterar a fonte, eu vou colocar esse Facebook Sans Light. Ok, tá aqui. Agora a gente pode adicionar um novo. Aqui, esse que eu vou chamar de Data Full. Data Full. E agora eu vou criar mais um to the text. Outra coisa, você pode ou criar ou você pode apenas duplicar esse aqui, tá? Dá um Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou colocar time, porque eu vou usar ele para adicionar a hora. Vou colocar ele lá em cima. E aqui ele já está utilizando, como a gente duplicou, ele já vai utilizar a mesma fonte e também a mesma cor que já estava. E aqui apenas você vai apagar esse texto e vai dar um insert no que você quiser. Eu vou colocar aqui time long. Então agora a gente já tem aqui também o tempo, falando a hora, os minutos e os segundos. Eu vou colocar ele aqui em cima para ficar melhor organizado. E agora, caso você queira fazer a mudança de acordo com o toque na tela, a gente pode criar aqui um screen tap que vai utilizar um counter. E agora a gente vai ligar aqui no option sender e vai alterar esse option sender aqui para booleano e ativar o value. Sendo assim, a cada vez que a gente clicar aqui, ele vai selecionar um desses e vai tornar ativo, ou seja, o visible do nosso texto vai ser ativo. Então a gente pode criar aqui, eu vou criar mais 4. Você pode mudar tanto aqui o conteúdo do texto, no caso seria outra date aqui long. Já vou selecionar aqui o visible deles. Já vou colocar aqui. Ok. E agora está funcionando da seguinte forma. A gente vai clicando, ele vai fazendo a mudança. E aí, como está como 5, no número 5 ele vai desativar todos, ou seja, nenhum deles vai estar ativado, porque ele vai estar selecionando esse ponto aqui. E aí não vai ter nada. Aí a gente clicou de novo, ele volta para o primeiro. Então, se você quiser que ele passe só pelos 4, você vai colocar o maximum count em 4. E aí, cada vez que você clica, ele vai fazendo a mudança. Vamos alterar esse aqui também. Eu vou dar um insert aqui. Date short. E esse aqui também. Eu vou colocar o date medium. E agora a gente vai clicando, ele vai mudando as datas aqui que a gente está colocando, tá? Caso você queira mudar de cor também, você pode selecionar aqui e adicionando a cor que você quiser, em cada um. A gente vai clicando, ele vai fazendo a mudança de cor de acordo com o que a gente definiu aqui também no valor, tá? Bom, e caso você queira fazer só um texto mesmo, que não tenha nenhuma informação, por exemplo, a data e tudo mais, você pode apenas adicionar aqui um to the text, ou você pode até mesmo copiar aqui algum desses. E aí eu vou colocar aqui frase. E aí você apaga aqui. E aí você pode colocar a frase que você quiser, por exemplo, legenda. E aí você tem a legenda, você vai posicionar aqui no centro da tela, onde você quiser. Você pode alterar aqui o tamanho do texto, para que fique maior.
e também alterar a cor e a fonte através daqui, tá? Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Se inscreve no canal aí, já deixa o like. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. A gente não está postando tantos vídeos mais porque a gente está gravando o curso e está bem corrido aqui na empresa. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários que eu ainda estou respondendo todo mundo, respondendo todas as perguntas, tá? Então valeu galera, falou e até o próximo vídeo.